campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias. Livro da Esperança, hoje capítulo de número 7, que tem como título Ante o Livre-Arbítrio. No subtítulo, uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 7, em que Jesus nos diz: Nada te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E a outra frase que está lá no capítulo 4, no item 16, em que diz: Não há, pois, duvidar de que sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. E agora segue o texto belíssimo de Emmanuel, meus irmãos, um texto bem profundo sobre a reencarnação. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados, sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios
no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora, em contingentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. E complementando esse texto belíssimo de Emmanuel, no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, a reencarnação pode ser compreendida pelo ponto de vista religioso e filosófico, e as provas de sua existência resultam da observação dos fatos. Todo o efeito tem que ter uma causa, e é então que a reencarnação surge como uma necessidade absoluta para a humanidade, pois através dela se explicam as grandes diferenças materiais existentes entre os homens. A reencarnação é uma lei da natureza, e somente ela pode dizer ao homem de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Somente ela pode justificar as desigualdades e todas as injustiças que aparentemente a vida apresenta. Os textos são todos muito ricos, meus irmãos, tanto do Evangelho como o texto de Emmanuel sobre o capítulo 7, ante o livre-arbítrio. E a doutrina espírita sempre é muito clara para todos nós em nos trazer as responsabilidades que nós temos do nosso livre-arbítrio. Porque se não há uma causa se não há um efeito sem uma causa, nós estamos respondendo o nosso passado e estamos plantando o nosso futuro. Nós temos uma responsabilidade diante do nosso espírito aqui encarnado, nessa escola da vida, com tantos desafios, com tantos aprendizados, mas nos mostrando o porquê estamos aqui, quem nós somos de verdade e o que estamos construindo para os nossos espíritos no futuro. A doutrina espírita é a nossa bússola. Como nos diz Emmanuel, podemos fazer o que quisermos. Nós podemos construir o nosso futuro da maneira que nós decidirmos, meus irmãos. O nosso Pai nos respeita, e nos respeita tanto que nos dá o livre-arbítrio. Porém, nós devemos saber que tudo o que nós fazemos terá uma resposta no futuro. Tudo que nós construímos, e como nos diz Emmanuel, nós temos testemunhas encarnadas e desencarnadas que caminham conosco, através da nossa sintonia vibratória e através das nossas decisões. Porque nós decidimos aquilo que nós conhecemos. Nós entendemos a vida da maneira que nós procuramos entender e aprender. Isso denota os nossos sentimentos do coração. E assim nós vamos fazendo escolhas nos nossos dias. Quando despertamos pela manhã, nós escolhemos orar ao Pai, elevarmos o nosso pensamento a Ele, suplicando proteção, entendimento, disciplina, amor. Amor ao nosso espírito, amor àqueles que convivem conosco. Tentando compreender que esses espíritos que estão ao nosso lado são irmãos, filhos do mesmo Pai. E que estamos juntos para decidirmos o nosso futuro. Então rogamos ao Pai as bênçãos, para que tenhamos forças para seguirmos nesse aprendizado. Aprendizado que nós suplicamos estarmos aqui juntos. Por isso, o nosso livre-arbítrio é abençoado por Deus. Então façamos bom proveito das nossas decisões. E que Jesus nos abençoe nessa caminhada, meus amados. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site